Tudo bom? Conforme nós combinamos, através daquele aviso, no grupo de WhatsApp de vocês, terceiranistas do NAP, Futuros Universitários 2022. Não há dúvida quanto a isso. Sim, e de universidades de qualidade, de primeira, preferencialmente as universidades públicas, não é isso? A gente pediu que vocês tivessem em mãos a ficha de aula que a gente está trabalhando. Noções de axiologia, estética. Tá lembrado que a gente já começou isso daí? Vamos rever, faz tempo que a gente não trabalha com a ficha, né? O que a gente estudou até agora. Então eu vou começar a ler o que a gente já preencheu. E depois a gente vai pegar assunto novo, né? Eu acredito que com essa aula a gente termina noção de estética, resolve alguns testes, não é isso? E entra em filosofia política, encerrando os assuntos do Enem e do SSA. Aí a gente vai ter tempo para fazer ainda uma pequena revisão antes da prova do Enem, né? Muito bem. Noções de axiologia estética, beleza e arte. Além de valores morais, valores ligados ao comportamento social, que são delimitados, que são postados, que têm como referenciais princípios éticos. Os valores morais, eles podem variar de sociedade para sociedade e de época para época dentro de uma mesma sociedade. Já os valores éticos, eles são mais permanentes. Alguns valores éticos existem há 6.000 anos, como por exemplo, a vida. Tirar a vida de alguém é crime. Isso no Egito, na Mesopotâmia, na Índia, na China, no Japão, entre incas, maias e astecas, entre os povos bárbaros, entre sociedades primitivas como os índios brasileiros, matar alguém é crime. Não. E outra coisa, em quase todas essas sociedades existiam atenuantes, quer dizer, coisas que diminuiriam a pena, o castigo, e existiriam agravantes para esse mesmo homicídio. Então isso é um valor ético, a questão da vida como um bem e um bem precioso, que existe faz tempo. Já a maneira de você se vestir, a maneira de se comportar em público, isso vai variar de época para época e de lugar para lugar, não é? Muito bem. O homem tem valores estéticos, valores artísticos, padrões para determinar o que é a arte e o que é a beleza. Então, arte e beleza são valores para o ser humano. Por quê? Porque a arte e a ideia de beleza também existem há pelo menos 6.000 anos. Na verdade, eles são mais antigos, porque o homem começou a produzir arte ainda no Paleolítico Superior. Tá? Nas sociedades primitivas de caçadores e coletores se determinam que qualidades tornam uma mulher, por exemplo, bonita, que qualidades tornam um homem feio. Então, sociedades primitivas que não têm cidades, que não têm comércio, que não têm escrita, já tem noção de beleza. Então isso é muito antigo. Seguindo, originalmente, a palavra estética, que vem do grego como quase tudo, né? A estétique se referia às coisas ligadas à percepção sensorial. Ou seja, quando eu dizia que o templo da deusa Palatena, ou Partenon, lá em Atenas, quando um grego olhava aquele templo, ele dizia, está dentro dos padrões da estética. Ou seja, contemplar, ver esse templo
me dá uma sensação de ordem, uma sensação de equilíbrio, uma sensação de beleza. Sensação, né? Então, era estético aquilo que provocava essas sensações: ordem, não é? Harmonia, beleza. Pronto. Foi um camarada, não é, que viveu no século das luzes, na época do iluminismo, Alexander von Baumgarten, quem definiu a palavra estética de um jeito diferente, com o sentido que a gente usa hoje. Definiu a estética como a teoria do belo, ou seja, a criação de parâmetros, de modelos que definam o que é uma coisa bela, algo que tem a beleza e suas manifestações através das obras de arte, através da arte. Então, quando eu olho uma escultura, uma pintura, quando eu olho um edifício, quando eu vejo um jarro de flores, quando eu olho o vestido de uma noiva, né? Quando eu vejo a carroceria de um carro esportivo, eu tenho condições para dizer se aquilo é belo ou é feio. E é claro, você está percebendo que isso não vai depender da questão só do gosto. Claro que existe o gosto, o bom gosto e o mau gosto. Mas não existe o belo feio. Está percebendo? Ou algo tem como característica, como padrão, a beleza, ou não é belo. Não é isso? Então, o gosto pode fazer com que eu ache, não gosto dessa pintura, não acho ela bonita. Não, esse é o gosto. Agora, o gosto é pessoal. O gosto depende de uma época, da sua educação, do meio em que você viveu, não é? Das influências que você sofreu. Mas independente de você dizer eu não gosto, eu acho feio, não significa que a sociedade como um todo vai concordar com você, não é? O gosto é subjetivo, é relativo. A beleza, ela é um padrão social. Seguindo, beleza e arte, portanto, são objetos das reflexões da estética. As preocupações com o belo, com a arte, surgiram inicialmente na Grécia. E a gente vê os primeiros textos, né, sobre esse assunto de Sócrates. Na verdade, não é o texto de Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada. Mas as opiniões de Sócrates, né, atribuídas a Sócrates e que foram escritas por Platão. Platão fala muito do seu professor, né, e coloca Sócrates em vários diálogos que Platão escreveu. Platão fala da arte como uma imitação do mundo das ideias. Portanto, a arte, as artes plásticas, elas não são bem vistas por Platão, porque a arte imita o mundo das sombras. E o mundo das sombras já é uma imitação do mundo das ideias. Ou seja, a arte é a imitação da imitação, né? Muito bem, mas foi Aristóteles, que não está aí escrito, mas eu falei para vocês, que escreveu um livro sobre a questão do belo. Esse livro é denominado Poética. Poesis, em grego, quer dizer criação. Você fazer algo no campo das artes que ninguém fez antes. Então, a poética mostrava a importância da arte, a importância da literatura, a importância do teatro, da arquitetura, da pintura, da escultura, da dança, da música, que eram as formas de expressão daquela época. Aristóteles, então, vai criar os primeiros padrões sobre o que é beleza e o que é arte, em poética, não é isso? Para os gregos, a beleza seria uma forma ideal, eterna e imutável, da qual os objetos artísticos, as coisas, se aproximariam imperfeitamente.
Então, quando eu olho uma estátua grega, né, ou uma estátua renascentista, Davi, de Michelangelo, por exemplo, né, e eu olho aquela estátua e me admiro, rapaz, que coisa perfeita, que negócio bonito. Pronto. É essa admiração que leva você, através dos sentidos, no caso a visão, né, perceber aquilo como algo que tem uma força que impressiona seu espírito, aí era a beleza. Essa ideia de que a arte refletiria um ideal de beleza, ainda que imperfeitamente, sobreviveu até o século das luzes, quando filósofos materialistas empiristas, Locke, Hume, afirmavam que essa história de que a arte reflete a beleza e que a beleza é eterna e que atravessa o tempo é conversa mole. Hume e Locke diziam que a beleza é fruto de um juízo, de uma ideia, de uma percepção, de um julgamento subjetivo, um juízo subjetivo. Depende, portanto, de cada um, que está ligado a critérios culturais. O que é belo para a sociedade francesa não será necessariamente para a sociedade italiana, e não será necessariamente belo para as sociedades africanas ou as sociedades da América do Norte ou da América do Sul, da Ásia e assim por diante. Assim, diziam Locke, Hume e o pessoal do empirismo, que cada cultura seria seus padrões de beleza. É nessa época que surge um camarada que vai criticar o iluminismo. Provavelmente o professor de história, o professor de filosofia, já deve ter falado sobre esse camarada, Immanuel Kant. Kant vai provocar uma verdadeira revolução na filosofia na época do iluminismo. Ele é um crítico do racionalismo exagerado, mas também é um crítico do empirismo exagerado. Ele quer criar um caminho alternativo, uma terceira via, que reúna os bons elementos do racionalismo e as boas ideias do empirismo. Pronto. Kant faz uma verdadeira revolução copernicana, né, na maneira de ver as coisas. No campo da arte, também. Kant afirma que, sem dúvida nenhuma, a arte tem elementos subjetivos. E o gosto faria parte desses elementos subjetivos. Os juízos estéticos, no entanto, tendem a ter um valor universal, geral, extensivo a todos. Quando eu, ocidental, que nunca visitei o Japão, que não sei falar japonês, que não sou capaz de ler a escrita japonesa, vejo um desenho feito por um artista japonês do século XIX. Esse desenho é famoso, A Onda, onde ele mostra, né, um vagalhão, uma onda gigantesca e destroços de um barco. A pintura é só isso. Eu não sou japonês, mas quando eu olho aquela pintura, eu digo, menino, que negócio bonito. O camarada representou bem uma onda e a força que tem o mar. É exatamente isso. Pronto. Você está percebendo? Eu não pertenço àquela cultura que produziu aquele quadro, mas aquilo é bonito. Quando eu vejo a cabeça de uma mulher, uma escultura, não é, gente? Chama uma cabeça de uma mulher feita por um artista de uma cidade da Guiné africana, Guiné-Bissau, que data do século XVI, a época do Renascimento na Itália, na Europa, mas que na África não existia movimento renascentista. Mas quando eu olho aquela escultura, eu digo, rapaz, que escultura bem feita. Menino, parece que você está vendo uma pessoa, uma mulher negra ali representada. Eu não nasci na Guiné, eu não sou africano, eu não falo a língua daqueles povos, não tem nem informações históricas sobre ele, mas aquela escultura, aquela cabeça me impressiona.
A mesma coisa, uma cabeça feita no ano 1360 a.C. Um artista egípcio representou a rainha Nefertiti, esposa de Akhenaton. Akhenaton, que era, como era o nome dele antes, era como é mesmo? Tutankhaton. Tutankhaton, ele é o tio de Tutankhamon. A cabeça da rainha Nefertiti, que está no Museu de Berlim, você pode encontrar isso que eu estou falando pela internet. É uma obra de arte e de escultura fora do comum. Quando você olha, você diz: meu Deus, que coisa linda! Tá vendo? Eu não sou egípcio da época dos faraós, apesar de estar avançado das idades, e eu já ouvi essa piadinha, entendeu? Em outras vezes. Bom, não sou tão velho assim. Enfim, não pertenço à cultura egípcia dos faraós, mas aquilo que está ali, naquela escultura, é beleza. Pronto. É isso que Kant quer dizer, que existem aspectos subjetivos, sim, mas os padrões de beleza tendem a ter um padrão universal e, por isso, também atemporal, geral, extensivo a todos. Para Kant, a sensação estética causa prazer na contemplação. Você se sente bem, você se emociona, você se admira diante de uma obra de arte. Pode ser música, eu estou dando sempre exemplos com artes plásticas, mas pode ser uma música que toca seu coração, pode ser um espetáculo teatral que você se emociona, não é isso? Um espetáculo de dança. Aí vem o parêntese. E aí uma frase que Tomás de Aquino dizia para definir a questão da beleza: bello quod visum placet. Não é? Belo é aquilo que, quando a gente vê, agrada, sente prazer, se sente bem. Já dizia Tomás de Aquino. Mas, e o prazer é um valor universal. Se a arte traz, a visão da arte nos traz, a audição nos traz prazer, o prazer é um valor universal. Então, o valor artístico, não é? Axio, eixo, valor. O valor artístico é um valor universal. Outro alemão, Georg Wilhelm Hegel, aí tem só G, W, e a gente escreve Hegel, que já escreveu, diz que a beleza, Hegel, H-E-G-L, diz que a beleza não está ligada apenas ao prazer da contemplação, da audição, mas ela reflete também aspectos culturais da sociedade em um determinado momento histórico. Valores culturais de uma sociedade em um determinado momento histórico. Ou seja, para Hegel, o objeto artístico só é belo se a cultura onde ele foi produzido o considerar belo. E se o momento histórico for propício para que se aceite que aquele objeto tenha beleza. Hegel tem razão, mas veja que Kant foi mais adiante. Mas o objeto é belo naquela sociedade, mas ele pode ser belo em uma outra sociedade, em um outro tempo. São esses exemplos que eu citei. A cabeça de Nefertiti, a cabeça, não é, africana produzida por artistas da Guiné no século XV, XVI, não é isso? A estátua de Michelangelo do Renascimento continua sendo bela. As pinturas das grutas de Lascaux, feitas há 17, 20 mil anos antes de nós, continuam admiráveis. Está vendo? Seguindo. Enfim, a concepção hegeliana de beleza está ligada a construções históricas, onde existe o tempo
e onde existe a ideologia, a maneira de pensar daquela sociedade e daquela época, não é? Além desses filósofos, a gente pode citar, por exemplo, do século XIX, final do século XIX, um filósofo chamado Nietzsche. Para Nietzsche, a gente pode dizer que o julgamento da arte se dá de duas formas diferentes, de uma maneira apolínea e de uma maneira dionisíaca. Apolíneo é aquilo que busca a explicação pela razão. Dionisíaco, aquilo que busca a explicação pela emoção. A arte é uma expressão humana, segundo Nietzsche, que contém as duas coisas. Você pode explicar uma obra de arte através de parâmetros referenciais, julgamentos racionais, mas pode explicá-la também pela emoção que aquela obra de arte provoca nas pessoas, né? Eu posso dizer que a Quinta Sinfonia de Beethoven, o primeiro movimento, né, dessa sinfonia, a sinfonia tem 3 movimentos. Então, a Quinta Sinfonia, o primeiro movimento, ela é, do ponto de vista de construção racional, de técnica musical, perfeita, porque ele usando, não é, um tema inicial, ele desenvolve esse tema seguindo as regras da composição, as regras da fuga musical, as regras da harmonia. Eu posso elencar, listar um monte de qualidades técnicas que esse primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven tem. Mas eu posso analisar essa mesma música do ponto de vista de impressão que ela, através dos ouvidos, causa em mim, né? Que o tema inicial parece, não é, uma espécie de anúncio de alguma coisa trágica, dramática, que vai acontecer. E a sequência desse tema musical desenvolvido, não é, provoca em mim várias sensações. Sensação de angústia, de sobressalto, não é? Sensação de expectativa, algumas vezes uma sensação de uma certa calma, mas que precede um momento de medo, não é? De apreensão. Eu posso analisar, não é, a música da qual eu me refiro, o primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven, também da forma emocional. Então, para Nietzsche, a obra de arte ela é capaz de reunir todos esses elementos. Por isso que a obra de arte é importante, não é? Já no século XX, um outro filósofo alemão chamado Martin Heidegger, H-E-I-D-E-G-G-E-R, Heidegger, faz a pergunta: o que faz um objeto ser um objeto de arte, uma obra de arte? Heidegger responde e diz que aquele objeto, né, aquela figura, aquele texto, aquele poema, aquela dança, aquela música, aquela pintura, aquela escultura, é uma revelação da história humana e da cultura que produziu aquilo. Quando eu olho a Mona Lisa, eu vejo ali uma temática, retrato. Eu vejo uma figura feminina, a ideia da musa, a ideia da beleza da mulher. Eu vejo uma técnica de pintura que está ligada ao Renascimento. A mesma coisa quando eu olho os quadros de Rafael, né? A pintura de Rafael tem uma organização tipicamente renascentista, diferente da pintura de Picasso, com as moças de Avignon. Ali eu sei que existe o cubismo, ali eu sei que estou no século XX. Da mesma forma que quando eu olho o Grito, né, pintura famosa, os livros de arte, de literatura, de filosofia, tem, não é, essa obra de Mir. Está lá, é uma figura
que parece humana, não é? Com a mão no rosto espremendo, a boca aberta como se estivesse numa angústia. Eu sei que eu estou num movimento chamado o expressionismo. E pela forma como está a pintura, usando a luz e a cor de uma maneira diferente do que mandava a academia, eu sei que eu estou no final do século XIX. Impressionismo, expressionismo. Está vendo? A obra de arte reflete aquele momento. Heidegger tem razão, né? E na verdade ele está, como é que se diz, desdobrando o pensamento de Hegel. Aí vem o item 2. Não, a gente pode falar de Marx também, no século XIX, não é? A obra de arte, né, é ligada ao momento histórico. Então a arte também diz daquele momento, ou elogia aquele momento, ou critica aquele momento. Toda arte, portanto, ela reflete ou a ideologia do momento em que ela foi produzida, as ideias, a maneira de pensar, ou ela vai contra essas ideias, essas maneiras de pensar. Item 2. A arte através dos tempos. O fazedor de arte, o artista, claro, né? O artista não é um ser isolado. Ele não vive distante do mundo, ao contrário. Ele está ligado ao mundo em que ele nasceu, ao momento histórico que ele vive. Ele tanto influencia a sociedade com as ideias que ele subjetivamente cria para interpretar a realidade que ele vive, como ele também é influenciado pela sociedade na qual ele nasceu, não é? Então, um artista pode pensar da seguinte maneira: se eu continuar fazendo essa arte, denunciando as injustiças sociais da minha sociedade e do meu tempo, eu vou vender poucos quadros, eu vou vender poucos livros, eu não vou ser um sucesso de mercado. Eu posso então fazer com que a minha arte reflita o que essa sociedade quer comprar. E aí eu faço uma arte para o tempo que eu vivo, né? Cujo valor só será dado naquele meu tempo. Passado esse tempo, ninguém vai querer mais valorizar essa arte. Tem artistas que inteligentemente, não é, descobrem que o mercado quer que eu faça isso, então ele passa a fazer. E aquilo vende feito água mineral, em grande quantidade. Ele sabe que aquilo não é bom, que aquilo não é o melhor que ele é capaz de fazer. Mas ele percebeu que é aquilo que se quer comprar. Então ele passa a vender. Isso acontece muito na música, né? Você vê hoje coisas que são, do ponto de vista estético, fazendo julgamento filosófico, né, estético. Isso é ruim, isso é de má qualidade, isso é grosseiro, beirando às vezes a pornografia, quando não é de fato pornografia. Mas tem público consumidor? Tem. Você vê que certas músicas de certos gêneros musicais, né, há um estereótipo. Os cantores e cantoras todas se vestem do mesmo jeito. Todos falam sobre a mesma coisa. Não é? As músicas, na verdade, se repetem. Uma se parece com as outras. Se você colocar uma sequência daqueles versos, você não sabe de quem é quem, nem que o que, né? Com 3 acordes no violão, você toca uma desgraça daquela. De tão pobre musicalmente é o gênero. Mas isso rende dinheiro. E muita gente fica milionária com essa baboseira. Mas o mercado quer, vende-se aquilo que o mercado quer. Tá vendo? Então, se eu tenho um mercado de bom gosto, que foi educado para gostar de coisas de qualidade, o artista vai ter que produzir coisas de qualidade. É o caso do Renascimento. O público comprador das obras de arte era muito exigente.
era educado na ideia de que arte é aquilo que segue os padrões gregos. Quem fizesse algo diferente daquilo estava arriscado a não vender. Então o mercado, de uma certa forma, é o ditador para a produção da obra de arte. Sua obra, a palavra obra vem do latim opera, que é a ação de trabalhar intelectualmente. Lembre que existe o labor, e o labor é a ópera, né? E existe o tripalium. Labor, laboratório, é a obra intelectual. Tripalium, trabalho, é o trabalho manual, é o trabalho exaustivo, o trabalho que requer esforço da peãozada, não é? Do pessoal da geral e do lado do sol. Sua obra reflete sua subjetividade, as características pessoais de cada artista. Mas atenção, e as influências da cultura que ele nasceu, né? Ele não vai fazer uma obra de arte tão contestatória que senão ele fica fora do mercado. Claro que aconteceram artistas que fizeram assim, mas serão reconhecidos depois, né? Se bem que vamos venhamos, né? Como, por exemplo, Van Gogh, ao longo da sua vida, né, produziu uma arte de primeira qualidade. Mas a técnica que ele utilizava, a maneira como ele mostrava a realidade era muito diferente do que os outros pintores faziam. Ao longo da vida dele, ele só vendeu um quadro ao médico que cuidava dele, né? Van Gogh tinha, entre outras coisas, problemas psiquiátricos. Um quadro só. Vendeu por $36 à época. Há 10 anos atrás, um quadro de Van Gogh representando um vaso com flores foi a leilão, na casa de leilão em Sotheby, na Inglaterra, muito famosa pelos leilões que faz. O quadro foi finalmente arrematado por 54 milhões de dólares. Quem imaginava, né? Van Gogh, se tivesse vivo, se pudesse estar vivo, não acreditaria numa coisa dessa. Para você ver. Às vezes o artista não está reproduzindo o que o tempo dele quer, mas se ele faz uma obra de arte que realmente tem valor, isso vai aparecer depois. Seguindo, simultaneamente, a obra artística influencia o público fazendo-o reagir. Aceitação ou recusa. Aprovação ou reprovação. Envolvimento, gostei, quero ver de novo, quero participar, quero comprar o livro, ou indiferença. Não sei. Não tem nem. Não tem uma opinião assim. Se é bonito, aí. Eu, sinceramente. Com a Revolução Industrial, 1750 até hoje, muitos objetos da arte, né, que até então eram exemplares únicos, só existia um, puderam ser multiplicados. Por exemplo, a Vênus de Milos, a estátua Vênus de Milo. A indústria pôde tirar formas em tamanho natural, o tamanho original, mas pôde também tirar formazinhas menores. E aí toda pessoa podia ir numa loja e comprar uma Vênus de Milo em tamanho reduzido para botar em casa. Ou em tamanho natural para botar no jardim. Você passou a ter uma obra de arte que estava lá no Louvre, a verdadeira lá, mas você podia ter cópias. A Revolução Industrial pôde produzir cópias das obras de arte. Não é isso? Seguindo, muitos objetos da arte, que eram exemplares únicos, foram multiplicados e um maior número de pessoas pôde ter acesso ao que era privilégio de poucos. Eu não podia ter Mona Lisa, que estava no Museu do Louvre, mas eu podia ter uma reprodução em papel, um pôster que eu mandava emoldurar e botava na sala da minha casa. Não era verdadeira, mas Mona Lisa estava ali. A imagem, não é? Muito bem, seguindo. Nascia o que se chama a indústria cultural.
na expressão daqueles meninos da escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Horkheimer. Adorno e Horkheimer é que forjaram, criaram essa palavra chamada, não é, indústria cultural, que é a possibilidade de você multiplicar, popularizar a obra de arte, a obra genial que era uma só. Quando a arte e os bens culturais estão a serviço dos interesses do cliente, do comprador. Eu quero uma estatuazinha dessa. Ah, o senhor não tem não? Eu vou procurar em outro lugar. Aí o sujeito vai ter que ter. Ah, eu queria tanto ter um pôster de Salvador Dalí. Eu não posso comprar o quadro de Salvador Dalí, o surrealista. Mas eu posso ter uma reprodução do quadro de Salvador Dalí. Eu não posso ter, não é, os artistas que fizeram o filme E o Vento Levou, mas eu posso ter uma cópia digital desse filme e vê-lo em minha casa quantas vezes eu quiser. Os filmes de Charlie Chaplin foram copiados digitalmente. Charlie Chaplin já morreu, mas a obra dele está multiplicada nos CDs que a gente pode ter em casa. E hoje, na nuvem, baixar da internet. Não tudo, mas você também tem esse acesso. Isso é que é a indústria cultural. Segundo Adorno, com isso nasce a chamada cultura de massa, resultante da produção dos meios de comunicação, o cinema, o rádio, a TV, as redes sociais, que apresentam para a gente um monte de coisas que são tidas como coisas de bom gosto ou objeto de arte. Você vê, por exemplo, que no Brasil, né, as novelas de televisão são de uma qualidade fabulosa. Então as chamadas novelas de época, novelas de tempo histórico, são fabulosas. Parece que você está vivendo o ambiente da época. Mas aquilo é uma obra de arte. Essa discussão é o que a gente tem dentro da chamada indústria cultural. Pronto, a gente vai ficar por aqui, né, relembrando o que a gente falou já sobre esse assunto. E na próxima aula segue daí para frente. Tá bom? Até lá então.